Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Quando eu chegar eu vou soprar o vento e vou fazer um reboliço acontecer e a minha glória tu vais ver. Eu vou operar milagres. Glórias a Deus, paz do Senhor Jesus a todos. Um forte abraço do irmão Carlos, desejo um ótimo final de semana a todos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos amados, estou passando para ministrar algo da parte do Senhor e desde já agradeço a Deus pela sua oportunidade que Ele nos concede. Bendito Pai, glorioso Deus, neste momento, Senhor, da tarde deste dia, repreendo toda maledicência, nos dá força, ousadia, unção do Teu Espírito, Senhor, livre-nos de todos os males, ó Pai, neste momento nos dê combustível, Senhor, espiritual para caminharmos. Eterno e bondoso Rei, livre o nosso pé da queda, não nos deixe cair em tentação, mas seja feita a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Oro apresentando a Ti meu lar, minha família, Senhor, as nações, entregue em Tuas mãos, a nação brasileira, a nação de Israel e as demais, em nome do Senhor Jesus, os hospitais, os presídios e as famílias enlutadas, aqueles que estão padecendo necessidade, supra a necessidade de cada um, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Meus queridos e amados, em rápidos momentos irei ministrar a palavra do Senhor, pois eu não sou cantor, muito menos pregador. Eu louvo pela misericórdia, como está escrito no Salmo 150. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, glórias a Deus. Eu ministro pela misericórdia porque é a palavra de Deus. E eu sei falar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é bom, Ele salva, liberta e leva para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é Ele, quem fala é Ele, quem faz é Ele, porque a glória é dEle. Tudo é para Ele, por Ele, porque para Ele são todas as coisas. Igreja amada, Oséias capítulo 5. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Deus começa logo pelo seu altar a convidar o seu povo ao arrependimento. No capítulo 5 de Oséias, versículo 9, em seguida o versículo 11 diz: Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que é certo. Versículo 11. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Bendito Pai, glorioso Deus, aplique, Senhor, esta palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, revela a tua palavra, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos amados irmãos, Deus, Ele convida ao arrependimento aos príncipes e aos sacerdotes da época. Ao arrependimento, esse exortar aqui é argumentar. Exortar é fazer notório. E nós sabemos que a justiça de Deus começa pelo seu altar, começa pela sua igreja, começa pelo seu povo. Príncipes e sacerdotes, ministros do Senhor, homens do altar. Mas por que o Senhor convidou eles ao arrependimento? Está aqui: Efraim para assolação, será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que é certo. Porque o povo de Deus, os ministros, não estavam andando conforme a vontade de Deus. E Deus revelou mediante o seu castigo o que era certo a eles fazerem. Sabe por quê? No versículo 11 está Deus revelando, meus amados, o porquê estava permitindo eles serem assolados e castigados. Por isso Deus chamou ao arrependimento. Versículo 11. Efraim está oprimido. Serei como Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Meus irmãos, é triste como eu, como nós, como vós, queremos andar na vaidade. O Senhor Jesus Cristo falou: aprendei de mim, que sou manso e eu preciso, e humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele era humilde. Ele sendo rei, Ele sendo Deus, Ele humilhou-se a si mesmo. Abdicou do trono da graça e de glória para nos conceder uma tamanha oportunidade de sermos salvos. Então, quando o homem de Deus e quando a mulher de Deus quer andar após a vaidade, muitas das vezes Deus Ele permite a assolação, a opressão. Porque estar na vaidade. E mediante a vaidade vem a soberba desta vida. Não é pecado nos cuidarmos, não é pecado desfrutarmos do que é bom desta terra.
Não, não é pecado. O pecado é a vaidade das coisas dessa vida. Então que nós possamos, neste momento, ouvir a voz de Deus falando conosco. Cuidado na vaidade. A vaidade nos afasta de Deus. O sábio Salomão ele falou, tudo é vaidade. Porque tudo passa, meus queridos amados irmãos e ouvintes. O rostinho bonito, ele passa, murcha, fica parecendo maracujá. Não adianta fazer práticas, não adianta passar 1 quilo de reboco. Não adianta querer usar as unhas de gavião. Não, sobrancelha de cobra. Não adianta os homens querer usar as calças muito ligadas demais. Vaidade, tudo isso passa. Eu preciso me corrigir. Porque em um dado momento eu estava me entregando à vaidade. Foi, irmão Carlos, com certeza. Querendo usar uma coisa ali, outra coisinha ali. E o Senhor só me observando. E por isso Deus ele nos exorta, ele nos repreende. E convida ao arrependimento. Porque a vaidade desta vida, meus amados, é embaraço para o crente levar uma queda. Imagine uma embarcação, um barco entrando água aos poucos. A embarcação vai afundar ou não? O que foi que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, falou para Moisés? A arca deve estar betumada, com betume calafetada. Para não entrar água. Porque se entrar água na nossa embarcação, a gente afunda. E as coisas desta vida, meus amados irmãos, vai querendo adentrar em nossas vidas. E assim posso dizer dentro da igreja do Senhor. Quantas igrejas frias, por conta da vaidade, muitos se vestindo para se mostrar. E a glória de Deus sendo ofuscada. Sim, porque muitos querem aparecer, querem brilhar mais do que o Espírito Santo. E Deus por isso castiga. Castiga porque está escrito. Deus ele oprime e permite a assolação. Sabe o que é a assolação? Deus começa a provar nas áreas financeiras. Quer quebrar um homem de Deus e uma mulher de Deus? Entre na área financeira. E Deus ele toca na área financeira porque está escrito, minha é prata, meu é o ouro. Aí Deus começa a assolação, começa a assolar, fornalha, glórias a Deus. Então que Deus nos guarde da vaidade. Mediante a vaidade da vida, o sábio, o homem mais sábio de toda a Bíblia, o sábio Salomão, ele andou após a vaidade de uma rasteira. Ele tinha 1000 mulheres, 1000 concubinas. E ele achou por pouco, adentrou a mulheres estranhas, por que não assim dizer prostitutas. Ele achou pouco, não dava nem conta das 1000, mas ainda queria mais, sem dar conta das que tinha. Aí por desobediência, vocês acham que ficou impune? Obviamente que não, porque Deus é justiça, e Ele permite a assolação, mas ele se arrependeu. Quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, Provérbios, Cantares, enfim, ele já tinha se arrependido. Ele tinha passado pela moinha de Jeová. Por isso que ele diz, vaidade, tudo é vaidade em Eclesiastes. Então que Deus nos guarde da vaidade desta vida que precede a queda, o embaraço, o engano do pecado. O diabo ele não tem pressa em derrubar ninguém, não, de forma alguma. Ele começa com a vaidade. E a vaidade vai gerando no cristão frieza espiritual. Aí ele começa a agir. Não, isso tem problema não. Não, isso não tem problema não. Quando pensa que não, o crente está amordaçado, está, olha, aprisionado, com algemas espirituais. Amém? Que nós possamos refletir nesta palavra, uma exortação da parte de Deus para nos arrependermos. Não se arrependa só quem não é cristão, não. De forma alguma. Tem muitos nos altares, tem muitos que se dizem ser, mas que precisam se arrepender. Tem se desviado para a direita. E a pior coisa do mundo, difícil, é a gente evangelizar para quem é crente, porque conhece a palavra. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Só essa palavra que Deus pôs em meu coração. Eu preciso me despertar mais, deixar a vaidade desta vida de lado, porque não sou melhor que ninguém. Já fui muito vaidoso, já também quis deixar a vaidade querer adentrar, mas vamos fechar as brechas em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos. Um forte abraço, irmão Carlos.
e do Divino Espírito Santo e um ótimo fim de semana. Fiquem com essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Um ótimo final de semana na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.